O tema de hoje é sobre o medo do sucesso. Percebo que às vezes a gente percorre, faz tanto esforço pra conseguir algo e de repente quando a gente consegue dá uma ansiedade assim, tipo, o que eu vou fazer com isso? Será que eu sou merecedora? Ai não, mas agora eu preciso de outra coisa, não sei o que, como se o sucesso incomodasse. Existe um tipo de comportamento que para algumas pessoas é mais evidente, em outras menos, né? Não que todas tenham, mas que é um comportamento que existe em muitas pessoas, que são pais e mães que sentem inveja dos filhos, e isso é normal. Que filhos sentem inveja dos pais, pais sentem inveja dos filhos, é algo natural, até certa medida. Só que às vezes há um conflito, uma dificuldade de aceitação, de olhar para os próprios pontos positivos tão grande. Gente, uma pausa. A minha mãe me ligou falando que tinha comprado umas flores pra mim. Ai, minha mãe trouxe essas flores, olha que lindas. Vê se isso não é ter sucesso na vida. Gente, vou voltar aqui pro meu canto de gravação. Enfim, padrões inconscientes mesmos, né? Mesmo. Padrões inconscientes mesmo. Que fazem com que, para não lidar com essa potência que a criança tem, porque, gente, criança é uma coisa maravilhosa, né? Criança, ela traz um astral pro ambiente, as crianças, elas têm uma esperteza, umas sacadas que a gente fica assim, da onde que ela tirou isso, né? As crianças têm uma sedução, uma coisinha assim, que um sorriso, uma leveza, uma abertura pro amor, que se a gente não consegue lidar com as nossas dificuldades e se a gente não entende o quanto essas coisas são admiráveis, digamos assim, como são inspiradoras, a pessoa pode recalcar essa inveja e tentar desinflar a criança. Ou seja, ser uma criança bonita que chama atenção, aí o pai tenta fazer o quê? Ai, como você é feinha. A própria criança não se achar, porque se a criança se achar bonita, é como se fosse um perigo para aquele pai ou para aquela mãe. No sentido, às vezes, tem pais que não sabem lidar com a própria sedução da criança, que é uma sedução diferente da sedução do adulto, mas tem um interesse, assim, do contato, de, às vezes, conseguir uma coisa que ela quer mesmo, enfim, mas o que muitos pais fazem, tentam desinflar. Então, a criança é super inteligente. Ah, não, você não é tão inteligente, não. Eu sou muito mais inteligente que você, pais extremamente competitivos, que tentam provar que são melhores que a criança. Aí o que acontece, isso é uma coisa que acontece muito, de diferentes formas. Às vezes é super expressivo e às vezes é no sutil. Mas de alguma forma vai tentando diminuir essa potência da criança para ele se sentir melhor. Até porque uma criança potente vai discutir, vai confrontar, porque ela tá de acordo com as necessidades dela. Cada sociedade cria o indivíduo que ele precise para que continue alimentando aquele sistema social. Então, se a gente vive num sistema social em que tem alguém que manda e todas as outras pessoas obedecem, nas famílias, de alguma forma, vai ser criadas essas pessoas que obedecem. E como que são criadas? Através do momento que nasce, entender que a mãe e o pai tá representando alguém que sabe de tudo, e não alguém que tá ali para facilitar um desenvolvimento, auxiliar no que for preciso, repreender quando for preciso, mas, né, no sentido mais de colocar limites, de ensinar leis e tudo mais, do que no sentido de eu sei o que é melhor pra você, eu tô sempre dono da razão, você tem que me obedecer a qualquer custo. Então tem um reforço aí cultural, né, que vai se dando pela família, de os pais quererem de alguma forma que os filhos estejam submetidos às suas próprias decisões. Gente, isso pode estar acontecendo com todo mundo já, mas às vezes isso acontece com tanta frequência, às vezes é tão inconsciente que isso fica muito forte na criança, né, que depois vira um adulto com essa questão desse desinflamento, vou colocar assim. Que é como se a pessoa atingiu a potência, né, a capacidade dela, se ela se permitir se encher dela mesma, isso vai remeter a uma dor, que é a dor que ela tinha, que ela de alguma forma sentiu, né, às vezes a criança não consegue elaborar isso, mas de alguma forma ela sente como se ela fosse um peso para os pais.
sobre a criança ser bonita, sobre a criança ser inteligente, sobre a criança ter algo que podia até ser uma característica, vamos colocar como positiva, mas que os pais não deram conta de lidar com isso e tiveram que diminuir isso na criança. Quando a gente é criança, a nossa noção do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, vem muito dos nossos pais. Seu pai te diz que você ter energia é ruim, porque você tem que ser uma menina quietinha, boazinha, boa moça, né? Se a mãe te diz que se você usar uma roupa bonita, se você for uma mulher bonita, as pessoas vão achar que você não tem valor, porque vão olhar só pra tua aparência, enfim, todas essas questões vão fazendo com que a gente diminua coisas na gente. Porque uma mulher pode ser bonita, uma mulher pode ser inteligente, uma coisa não diminui a outra, não é? Isso pode influenciar muito na forma como às vezes nós nos tornamos adultos, mas que ainda tem essa criança que foi diminuída mesmo, né? Todas essas questões vão influenciando para que de alguma forma a gente tenha medo de ser grande. Grande no sentido de ser o nosso melhor, sabe? Às vezes são coisas que a gente já tem, são dons, entre aspas, capacidades que a gente já tem, mas que de alguma forma estão aí com medo de florescer e novamente serem podadas, sabe? Tem tudo a ver com as plantas. Eu fico olhando e fico pensando, gente, se essa orquídea quiser ser uma rosa, ela vai ser infeliz, não é mesmo? Ela nunca vai ser uma rosa, mas olha que linda que ela é como orquídea. Ela é ela, né? Nem tem como fazer isso com as plantas, porque, enfim, a planta vai continuar sendo ela. No máximo que ela vai acontecer é morrer. E a gente, pra de alguma forma não morrer, não enlouquecer, a gente se submete, né? Quando criança, a gente imagina, não tem como fugir de casa. A gente tem que se submeter às loucuras dos nossos pais. E aí a gente se submete, só que a gente vai crescendo, se a gente não começa um processo de se auto-olhar, sabe? De às vezes de procurar ajuda, de procurar terapia, a gente continua nesses padrões, achando que sim, tem alguém que sabe tudo que é melhor pra gente e que a gente não é bom o suficiente pra sentir, que as nossas... não dá voz para suas intuições. Às vezes, gente, o que eu ouço no consultório de pessoas falando, sabia que não devia ter entrado nesse relacionamento, eu sabia que não devia ter aceitado esse emprego, eu sabia que devia... De alguma forma a pessoa tem uma sabedoria, uma intuição, mas alguém ensinou ela de que alguém de fora sabe mais o que é melhor pra ela do que ela mesma. Você entende a loucura? Gente, vocês estão entendendo a loucura disso? Esses falsos conceitos de que dinheiro é sujo, de que a gente tem umas coisas, os ricos não entrarão na casa de Deus, várias pequenas coisinhas que vão associando, nesse caso eu tô falando do sucesso, né, em questão financeira. Óbvio que tem muitos outros sucessos, mas que a gente reparar pode ter essas falsas crenças também. Como se aquilo fosse algo errado, como se fosse algo sujo, né? Eu acho que o dinheiro, você pode fazer coisas ruins com ele, assim como você pode fazer coisas ruins não tendo ele. Não é o dinheiro em si que vai te fazer uma má pessoa. Então, meus amores, para finalizar essa reflexão sobre o medo de ter sucesso, que cada um tem algo que pode agregar, tem um diferencial que pode aí transmitir pro mundo. O mundo tá aí. Você olha, gente, a natureza, eu vejo, cada vez que eu mexo nas minhas plantas, que eu cuido do meu jardim, eu falo, gente, mesmo famílias que uma vieram da outra, cada uma é tão diferente. E a riqueza delas, às vezes a diferença, às vezes as semelhanças é que vão fazendo o jardim ficar lindo. As coisas que a gente controla, as coisas que a gente não controla, essa que é a diversidade que traz essa beleza. Inclusive, esse cachorro está latindo, não é mesmo? Porque cachorros têm voz, latem. Quando a gente fala de sucesso, né, tem uma carta do tarô que é o sol, que tem a ver com isso, da tua essência poder brilhar, do teu poder, teu magnetismo, sua expansão. O sol brilha, ele tá lá expandindo luz. Não importa se tem pessoas que vão achar bom, que vai para pessoas que vão achar ruim, ele tá lá, brilhando, sendo ele, no teu potencial máximo. E é isso aí, vamos nos inspirar na natureza. Às vezes a gente reflete sobre coisas e isso pode ser que já nos ajude, né? Mas às vezes só a reflexão não faz com que a gente consiga mudar os nossos comportamentos.
porque tem muito mais coisas mais arraigadas, inconscientes, né, a nível até estrutural no nosso corpo, que ainda fazem a gente repetir esses comportamentos, por exemplo, de autossabotagem, de, enfim, não se achar merecedor e muitas outras coisas que é difícil mudar sozinho. Então, nesses casos, é importante procurar um terapeuta para te auxiliar a transformar e olhar essas coisas mais profundas. Então, geralmente a gente tem pontos cegos sobre nós mesmos, que por mais que a gente compreenda intelectualmente, a gente lê um livro e fala, nossa, isso faz todo sentido, mas quando a gente vê, continua fazendo a mesma coisa. Porque tem coisas mais profundas, então é legal buscar um terapeuta para te auxiliar nisso. Tá bom? Era isso que eu tinha pra dizer. Tenham um lindo dia, uma linda noite, linda madrugada, não sei que dia, que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas é isso. Namastê!